como eu te falei, eu nunca tinha chegado no pódio, né? E a primeira corrida do ano tá aqui. Peguei um 5º colocado. Quebro mais, não tenho tanta dificuldade na subida. Outra pessoa, até meus amigos no pedal aí falam: rapaz do céu, você deve estar tomando algum produto aí proibido, porque você não melhorou demais, rápido demais, não tem condições. Pedalava assim a 14 por hora, 15. Agora hoje não, hoje eu pedalo, eu faço 20 por hora, hoje fiz 19. Eu consigo manter um ritmo, eu consigo manter o meu pedal. Foi bem bacana que eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria, eu tenho 58 anos, né? E depois disso também a gente, entre uma prova e outra, acabou fazendo trajetos bem desafiadores, né? Subimos lá a Serra de Urubici, fizemos lá em Santa Catarina, né, que é bem emblemática para o ciclista subir a serra, né? Mas não contente com isso, a gente subiu 3 serras. Em 3 dias, fizemos 160 quilômetros, subimos 4.000 de altimetria, né? Então hoje eu tenho um bom rendimento. Semana passada fiz um pedal de 84 quilômetros, sem cansar. Então comecei a participar de provas. Então os pódios veio. Não foi tantas provas, porque devido à pandemia teve poucas provas, mas as provas que competi, de 4 provas, 3 eu fui pro pódio. Hoje eu consigo fazer eu já consigo fazer alguns 3 dígitos, dependendo do local, com média acima de 27. Eu consigo treinar muito mais forte. No entanto, eu consegui o meu primeiro pódio, né? Eu fiquei em 6º lugar em velocidade, num desafio de 50 km de mountain bike. Eu comecei a pegar eu comecei a chegar na frente, andar com a turma da frente. Já consegui fazer pedais de 120 km e terminando sem nenhuma dor, sem nenhum cansaço, sem nenhuma fadiga. Comecei a melhorar o meu desempenho, comecei a ganhar as coroinhas, né, que é muito satisfatório pra gente, né? E comecei a acompanhar as meninas e depois, hoje tem muitas que falam assim: não, a Luciana não dá para acompanhar ela não, ela vai correr na frente. Eu faço longão de 100 km, 80 km, volto e é ladeira puxada e eu chego em casa boa, pronta para outra. Consegui uma colocação boa, cheguei no 5º, né, colocado para a primeira prova. Para mim foi muito bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada da evolução no mountain bike. Parabéns por estar aqui. Depois desse evento, eu posso garantir que nunca mais o seu desempenho no mountain bike será o mesmo. Meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista esportiva e sou especialista em ajudar ciclistas de mountain bike a melhorar o desempenho. Nesse evento, eu vou mostrar como melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Eu estou falando de melhorar o desempenho para deixar de ficar para trás, de melhorar o seu desempenho para você conseguir fazer pedais longos e terminar inteiro ou inteira, para ditar o ritmo de um pelotão, para conseguir manter o ritmo do início até o fim de uma prova, melhorar o seu desempenho para subir no pódio nas competições. Imagina que em até 6 semanas, você que é ciclista iniciante, vai conseguir acompanhar o ritmo do grupo, vai deixar de ficar para trás, aumentar a sua velocidade média. Você que já pedala há algum tempo vai conseguir completar pedais longos e terminar inteiro ou inteira. Você que é um ciclista mais experiente, que já participa de competições, vai conseguir manter o ritmo até a linha de chegada, vai puxar o pelotão. E eu sei que você deve estar pensando: eu duvido, deve ser mais um aí contando lorota na internet. Eu também pensaria assim no seu lugar. Eu sei que tem coisas que a gente precisa ver para crer. Eu sei que não adianta apenas eu te dizer aqui que você vai melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. E é por isso que eu vou te mostrar muitas provas de que isso é possível. O Odair era um ciclista que ficava para trás. Agora ele puxa o pelotão. Agora ele é o ciclista que anda na frente. Eu que era o ciclista do final do pelotão, comecei a melhorar, fui chegando ao meio e logo estava na ponta. Em vez de ser puxado pelo grupo, eu já estava puxando. A Adriana ficava para trás, muitas vezes se sentiu frustrada por não conseguir acompanhar o ritmo da turma.
E agora ela já fez pedais de 80 quilômetros, já fez até mesmo o famoso caminho da fé. Eu chegava em casa morta, queria dormir o dia todo. Quando eu tinha algum pedal, eu já ficava pensando que eu não podia ficar para trás e já logo nos primeiros 5, 10 minutos. Então hoje eu tenho um bom rendimento. Semana passada fiz um pedal de 84 km. E o melhor resultado do João em uma competição era um top 10. Agora ele já conseguiu até mesmo subir no pódio. O máximo que eu tinha conseguido era um top 10. Eu já consegui um segundo lugar na minha categoria, né, que eu tenho 38 anos, na Master A, e consegui um 5º lugar. Viu só? Histórias e depoimentos como esses são comuns, e eu recebo inúmeros deles de pessoas como você, das mais variadas idades, com os mais diferentes níveis de experiência no mountain bike, e elas executaram o exato passo a passo que eu vou mostrar aqui ao longo dessa semana e que você também vai ter acesso e que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. E para que você entenda como seguir esse passo a passo, deixa eu te falar como eu cheguei até ele e como eu pude ajudar mais de 1.800 ciclistas de mountain bike a melhorar o desempenho. Em 2015, meu marido começou a pedalar com o objetivo de emagrecer. Na época, ele estava pesando quase 116 quilos. E ele conseguiu eliminar 28 quilos. E depois disso, veio uma vontade de se superar cada vez mais. Foi aí que ele decidiu participar da primeira competição. E eu lembro muito bem daquele dia. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia que suplemento ele deveria utilizar, o que ele deveria consumir antes de uma prova, se deveria levar apenas uma garrafa com água para evitar que levasse excesso de peso. Mas se de repente apenas uma garrafa fosse pouca água, isso fizesse ele sentir sede, será que não era melhor levar uma mochila de hidratação? Enfim, a gente não sabia qual era a melhor estratégia a ser seguida. E naquele momento nós não fizemos nenhuma estratégia nutricional. Não utilizou nenhum suplemento, não teve uma estratégia de hidratação. E ele perdeu o ritmo nos últimos quilômetros, foi ultrapassado por muitos atletas, perdeu posições, sofreu muito para cruzar a linha de chegada, ficou de fora do pódio. E não fizemos nenhuma estratégia por um único motivo. Mesmo sendo nutricionista, eu não estava preparada para auxiliá-lo. E eu me senti muito frustrada com aquilo, talvez até mesmo mais frustrada do que o meu marido, porque como nutricionista eu poderia ter auxiliado, mas eu não conhecia nada sobre a nutrição voltada para o mountain bike. E a nutrição voltada para o mountain bike é muito diferente da nutrição voltada para o emagrecimento ou voltada para a musculação. E de fato eu não tinha aprendido nada sobre aquilo na faculdade. E a partir daquele dia, eu entendi que eu precisava mergulhar fundo na nutrição esportiva para apoiar o meu marido. E desde então, eu comecei uma maratona de estudos. Fiz muitas pós-graduações, mentorias com grandes professores do país, estudei centenas de artigos científicos e tudo que eu estudava, que eu aprendia, eu aplicava para ele. E assim, os pódios vieram. Essa prova foi em Pirá, na Bahia. Ele conquistou o 3º lugar. Essa aqui em Capim Grosso, ele conquistou o 2º lugar. Ficou em 1º lugar nessa prova noturna em Tobias Barreto, no estado de Sergipe. E em Senhor do Bonfim, ele subiu no lugar mais alto do pódio. E muitos outros pódios vieram a cada competição. E eu estava sempre ali em cada prova. No meio da trilha, aguardando ele passar com uma garrafa de água gelada, ou contando quantos quilômetros faltavam até o final, contando em qual posição ele estava. E muitas provas eram uma verdadeira aventura para eu conseguir me posicionar, para eu conseguir chegar a um ponto do percurso para dar essa ajuda a ele. E ao final, muitas vezes estávamos eu e ele, sujos de lama e de poeira, queimados do sol. E muita gente me vendo fazer aquilo me dizia que eu era maluca. Mas eu amo acompanhar tudo isso de perto. Conhecer as histórias de cada prova, porque cada prova é uma história que se tem para contar. É um atleta que fura o pneu,
que a corrente cai, que consegue se recuperar após um tombo. E participando disso tudo de perto, eu pude conhecer e conversar com muita gente. E eu percebi que atletas experientes, campeões de categorias por anos e ciclistas iniciantes tinham muita coisa em comum. Mas existia uma diferença que separava aqueles que subiam no pódio daqueles que ficaram de fora do pódio. A estratégia nutricional. E foi aí que, olhando para trás e vendo tudo que eu apliquei com meu marido, eu pensei que se todos aqueles ciclistas, todos aqueles atletas tivessem acesso a esse método, eles poderiam acelerar a evolução e os resultados deles no mountain bike. E eu comecei então a aplicar todo o método que eu apliquei com meu marido para os ciclistas que me procuravam. E eles tiveram resultados até mesmo mais rápidos do que os resultados do meu marido. E como eu sou uma apaixonada pelo mountain bike, assim como você, e para que mais ciclistas tenham acesso a esse método, é que eu criei esse evento, que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike, para evoluir nos seus primeiros pedais, ou então para aumentar a quilometragem pedalada, para você começar a fazer pedais longos e terminar inteiro, ou para você conseguir subir no pódio, se esse for o seu objetivo. E se você não for competidor e por isso estiver achando que o que eu estou falando aqui não é para você, continua aqui comigo. Porque imagina só, se você puder aplicar o método que eu apliquei em atletas, imagina só como será a sua evolução. Você vai poder evoluir muito mais rápido e o principal, sem cometer os erros que todos esses ciclistas cometeram no início. Mas se você for um ciclista experiente, está aí pensando que não precisa ver nada disso aqui, eu posso te dizer uma coisa? Nesses mais de 6 anos acompanhando atletas de mountain bike, nenhum dos mais de 1.800 atletas que eu pude acompanhar utilizavam, por exemplo, carboidrato do jeito certo. Muitos até levavam um carboidrato em gel, um suplemento de carboidrato diluído na água na garrafinha, mas eles não sabiam o jeito certo de utilizar. Então, talvez, assim como eles, você também já se preocupe com estratégia nutricional, mas você ainda não sabe o jeito certo de fazer isso para ter resultado no mountain bike. E é por isso que muitas vezes o pior acontece. É por isso que muitas vezes você não consegue sustentar o ritmo do início até o fim em uma prova, perde desempenho nos últimos quilômetros e acaba perdendo posições, demora dias para conseguir se recuperar. E nessa tentativa de melhorar o desempenho, esses ciclistas acabavam tentando seguir algumas estratégias e assim cometiam 5 grandes erros. E eu vou falar agora desses 5 erros. O primeiro deles é tentar seguir as orientações, as recomendações de um ciclista mais experiente. O mountain bike é muito praticado em grupo. E disso aí surgem muitas amizades, surge uma rede de apoio em que um incentiva e apoia o outro. E por conta disso também é comum que ciclistas que estão começando busquem dicas, orientações e conselhos de ciclistas mais experientes. Seja para comprar um equipamento mais adequado, mas também fazem isso quando o assunto é alimentação e suplementação. E aí muitas vezes, nesse ponto, é um cego guiando outro cego. Você já ouviu esse provérbio? É mais ou menos assim. E pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um barranco? E por que eu falo isso aqui? Muitos ciclistas experientes não sabem o que é ideal para sua alimentação e suplementação. E eles acabam repassando esses erros para ciclistas iniciantes que pedem a sua ajuda. Eu sei, é com o objetivo de ajudar, mas muitas vezes, de fato, é um cego guiando o outro cego. Esses erros são propagados. Olha só o que o Renato me contou. Ele já tinha mais de 30 anos de mountain bike. Já tinha feito os grandes desafios, até mesmo participado de provas em vários países do mundo inteiro. Querido, se alguém quiser, no Facebook aí, eu conheço
pelo menos uns 60 ciclistas, conheço o Celso Anderson da ESPN, conheço há anos, pedalei com ele há 30 anos, conheço o pessoal do Pedal Power, uma das maiores lojas que tem do Brasil, todo mundo deve conhecer, conheço todo mundo. Meu apelido aqui em São Paulo é Zé Caimbrinha. Nossa. Zé Caimbrinha. Pô, já fiz provas na Europa, fiz prova na Espanha, em Portugal, fiz prova em outro lugar, fiz 12 horas, fiz 24 horas, já fiz prova, não fiz? Todas. Eu terminava com cãibra. Eu já peguei segundo lugar uma vez, que eu até chorei, mas não foi sozinho, porque a gente fez quarteto, que se fosse depender de mim, eu chegava em penúltimo, mas eu tinha força. Mas se naquela época eu tivesse conhecido as tuas aulas, eu acho que meu apelido não era mais esse. Te fala quanto tempo eu não sinto cãibra? 1 ano quase. Fui ortomolecular, fui fazendo tudo o que podia fazer, nada, por anos. Isso foi a minha saga do ciclismo. E mesmo assim, o ortomolecular me ajudou bastante. Eu fazia provas, etc. Mas chegava lá, 80% da prova, 90% da prova, acabava destruído. Quando não, a suplementação era muito forte. Então eu me sentia muito mal. Eles têm que entender, cada um vai crescendo aos poucos, mas a alimentação é a base de tudo. Eu hoje sou a prova viva. Viu só? O Renato tinha 30 anos de experiência no mountain bike e ainda assim ele seguia uma estratégia alimentar e nutricional que não era adequada para ele. Será que o Renato nunca deu uma dica, uma recomendação ou um conselho para um ciclista menos experiente? Imagina se tivesse um Renato aí no seu grupo. Será que você nunca ia pedir um conselho, uma orientação para ele? Isso é normal de acontecer. Só que muitas vezes é justamente um cego guiando outro cego. Segundo grande erro, usar suplementos famosos ou suplementos da moda. Muitos atletas são patrocinados por marcas de suplementos e faz parte do trabalho deles ajudar na divulgação desses produtos. E de fato, existem bons produtos no mercado que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike. Mas a gente conta na ponta dos dedos os suplementos que realmente funcionam. E enquanto isso, existem milhares de opções de suplementos no mercado. E a cada dia surgem novos suplementos, com nome diferentão, com a embalagem chamativa, prometendo grandes resultados. E muitos ciclistas apostam as suas fichas nesses suplementos. E cada vez que surge um suplemento novo, ele acredita que daquela vez vai dar certo com aquele produto. E assim, eles continuam sem saber quais são realmente os suplementos que funcionam, que podem trazer resultado, como escolher bons suplementos, continuam sem saber qual é a dose segura e adequada para uso, a forma e o momento de utilizar. Mas agora eu quero exterminar qualquer risco que exista de você jogar o seu dinheiro no lixo com suplementos que não funcionam. Porque agora eu vou te mostrar quais são os suplementos que funcionam para melhorar o seu desempenho no mountain bike. Eu vou te mostrar e te explicar uma tabela que classifica os suplementos com base no nível de evidência deles. Ou seja, classifica os suplementos entre aqueles que funcionam e aqueles que não funcionam. Ela foi proposta pela professora Louise Burke, que é uma das maiores pesquisadoras de nutrição esportiva do mundo inteiro. Com mais de 40 anos atuando na nutrição esportiva, mais de 30 anos chefiando o Instituto Australiano do Esporte e que possui mais de 350 artigos publicados em grandes revistas científicas do mundo inteiro. Na parte verde da tabela estão os suplementos que funcionam. Na parte laranja, os que têm baixo nível de evidência e em vermelho, os que não funcionam ou que são substâncias proibidas. Então veja comigo, os suplementos que funcionam para o mountain bike são esses aqui que estão na parte verde da tabela para exercícios de endurance, que são a cafeína, os carboidratos, a beta-alanina, o suco de beterraba,
o bicarbonato de sódio e os antioxidantes. Então veja que os suplementos que realmente funcionam dá para contar na ponta dos dedos. Mas quando a gente vai em uma loja de suplementos, a gente chega a se perder em meio a tantas opções de produtos. E agora eu quero que você analise se algum suplemento que você já utilizou ou algum suplemento que você tem aí na sua casa não está na parte verde da tabela. Se sua resposta for sim, infelizmente você cometeu o erro de jogar o seu dinheiro no lixo com um suplemento que não funciona. E isso já aconteceu e continua acontecendo com muitos ciclistas. Olha só o que já aconteceu com esses aqui. BCAA cheguei a usar, eu lembro de tomar L-carnitina porque eu gostava de transpirar demais, então eram esses suplementos. Vou te dizer que eu já gastei muito dinheiro com suplementação errada, viu? Já gastei muito dinheiro mesmo. Todo tipo de suplemento eu já tinha feito e mais um pouco. E teve deles que eu não, para ser sincero para você, até hoje eu me pergunto e até hoje eu converso com ela. Rapaz, 400, 500 conto por mês, não é brincadeira. Mas se você nunca passou por isso, se você nunca comprou nenhum suplemento, guarda bem essa informação. Porque quando chegar o seu momento de utilizar, você também não vai cometer o erro de apostar o seu dinheiro, de investir o seu dinheiro em suplementos que não vão te trazer resultado. Terceiro grande erro: seguir uma dieta, uma alimentação voltada para musculação ou para emagrecimento. Musculação é um treino de força, é uma modalidade esportiva diferente do mountain bike. O mountain bike é um exercício de endurance que tem necessidades totalmente diferentes da musculação. Assim, o suplemento que funciona para a musculação não funciona para o mountain bike e vice-versa. Pense comigo. Se o seu carro, se o seu automóvel é movido a diesel e se você abastecer com gasolina ou com álcool, o que é que vai acontecer? Ele vai funcionar? Assim é com a necessidade alimentar e nutricional em cada modalidade esportiva. Cada tipo de esporte, cada modalidade vai exigir um combustível diferente. Então talvez você esteja aí seguindo uma dieta que é mais voltada para quem faz musculação. Talvez você esteja aí há muito tempo seguindo uma dieta que você fazia quando o seu objetivo era emagrecimento e por isso você não tem os resultados que você deseja no mountain bike. Isso já aconteceu com a Idaiana e com a Simone. Elas já tinham até mesmo um acompanhamento com nutricionistas, mas ainda não tinham os resultados que esperavam no mountain bike. E só depois de entender que existia uma necessidade diferente para o mountain bike é que os resultados começaram a aparecer. Tinha força para pedalar, até tinha força nas pernas para pedalar, mas eu sentia que me faltava alguma coisa. Fazia dieta, como eu faço musculação, e eu sempre gostei assim de ser magra. Eu fazia uma dieta com pouco carbo. Para musculação tava ok, mas pro pedal, daí eu vi onde que eu tava errando, era na minha alimentação. Eu não tinha combustível suficiente para me manter durante o pedal. Eu ando de bicicleta há 1 ano e meio. Já venho de uma vida fitness, de um acompanhamento nutricional, karatê, tênis, natação, boxe, tudo que vocês imaginarem já fiz, musculação, e eu nunca tive lá, mas eu quis competir. Aí fui lá, comprei uma bicicleta boa, né? Eu comprei uma Caloi Aspen, carbono e tal, né? Comecei a competir. 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar, nunca estava entre os 5 primeiros, nunca. Falei, nossa, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo errado, mas eu pago aqui na minha cidade R$400 numa consulta com um nutricionista e assim, tomo um tanto de suplementação que depois que você vai conhecendo ela, você fala, gente, mas eu tô gastando tudo esse dinheiro numa coisa que não tá me valendo de nada. Então pode ser que, assim como elas, você já siga uma dieta equilibrada, mas que é voltada para outro objetivo. Pode ser que você já tenha ido a consultas com nutricionistas,
Mas se a sua dieta, se a sua estratégia alimentar e nutricional não estiver voltada para a modalidade esportiva específica que é o mountain bike, você não vai ter resultados com ela. Quarto grande erro: seguir dicas e receitinhas que você encontra por aí na internet, em perfil de influenciadores do mundo do mountain bike. Você já viu alguma vez aqueles vídeos do tipo: aqui está a receita da minha garrafa mágica, aqui está o que eu levo para os meus pedais? Nenhum desses vídeos te explica, por exemplo, qual é a necessidade de carboidrato para cada hora de pedal. Nenhum desses vídeos te explica, por exemplo, que você precisa conhecer a sua taxa de sudorese para que você saiba quanto de água você precisa consumir durante um treino ou uma prova. Eles apenas falam como se aquelas receitas fossem servir para todo mundo. E você continua sem saber o que é o ideal para você. E é isso que vai te trazer resultado. Porque da mesma forma que você tem uma sapatilha no tamanho ideal para o seu pé, da mesma forma que você tem uma roupa ideal para o seu tamanho, para o seu corpo, assim é com a estratégia nutricional. A quantidade de água, a quantidade de carboidrato, a quantidade de suplementos que é ideal para você não é a mesma para o seu amigo. E olha só o que aconteceu com o Thiago, depois que ele descobriu o que era o ideal para ele. Utilizei alguns suplementos durante algum tempo, eu mudava com muita frequência, que eu ia sempre buscando aquele que tinha mais coisa nos rótulos, sabe? Aí eu vi um amigo fazendo uso e o cara tava voando, eu falei, cara, não é possível que eu estou fazendo tão errado assim. Aí eu comecei a perceber, com as dicas que eu peguei contigo, que eu estava principalmente usando o suplemento errado, em dose errada, para o meu peso, para o meu porte físico, né? Então foi esses ajustes que eu consegui, por isso que eu percebi de cara, eu falei, cara, a nutricionista, ela tá dando umas dicas que faz muito sentido, porque eu já usei tanta coisa, e eu tô quebrando no final, não é possível, cara. Aí por isso que eu mergulhei de cabeça e para mim foi muito bom o resultado, foi muito rápido. Com 15 dias o Strava começou a mostrar coisas que eu jamais imaginei conseguir num curto espaço de tempo. Estou falando de 2 semanas. Eu treinando de 3 a 4 vezes por semana e no 5º treino eu mandei uns 60 quilômetros. Eu fui muito bem, eu terminei muito rápido, sabe? Aí quando eu busquei lá as minhas conquistas pessoais, eu falei, cara, não é possível que o negócio tá desse jeito. Aí eu falei pra minha mulher, olha isso aqui, dá uma olhadinha no Strava lá, como é que tá? Ele tentou muitas estratégias, utilizou muitos suplementos, seguiu dicas de muitos amigos, mas ele não tinha resultado. Os resultados só apareceram quando ele descobriu o que era o ideal para ele seguir. Quinto grande erro: acreditam que para evoluir, para ter resultados no mountain bike, é só treinar mais. Mesmo que você seja um iniciante, você precisa sim se preocupar com a sua estratégia de alimentação e suplementação. Mesmo que você não seja um competidor. O Carlinhos cometeu esse erro. Ele achava que por ser um ciclista que não tinha objetivo de competir, que ele não precisava se preocupar com nada disso. Quando ele entendeu que essa era a diferença, que iria ajudá-lo a fazer pedais longos, grandes desafios, conseguir completar esses pedais e terminar inteiro, os resultados começaram a aparecer. E conforme eu fui lendo, aprofundando os conteúdos publicados, em todas aquelas informações disponibilizadas, eu percebi que eu estava fazendo totalmente o inverso da necessidade. Porque a gente tem a percepção quando está em cima da bicicleta, principalmente quando está a passeio, que você está na resenha com o pessoal, que você não está consumindo energia, mas pelo contrário, o gasto calórico em cima da bicicleta é muito grande. E eu vou te explicar porque é que todo ciclista, seja iniciante ou mais experiente, precisa sim se preocupar com alimentação e nutrição. O exercício físico promove um estresse no nosso organismo e nosso corpo reage a esse estresse com adaptações que são benéficas. Isso torna nossa musculatura mais forte e eficiente, isso melhora a nossa capacidade cardiorrespiratória, mas muitas vezes esse estresse é maior do que a capacidade do nosso organismo de combatê-lo.
A alimentação e suplementação adequadas podem reduzir esses efeitos desse estresse. Se você não tem, por exemplo, consumo adequado de carboidrato, você pode ter queda de imunidade após pedais ou provas de mountain bike. Aliás, isso é muito comum. É muito comum ver ciclistas tendo queda de imunidade após pedais longos ou após provas mais extenuantes. Então perceba que sem estratégia nutricional, você coloca em risco não apenas o seu desempenho, mas também a sua saúde e a sua vitalidade. Mas eu quero que a partir de agora você se comprometa a não cometer mais esses erros. Porque eu me comprometo a te mostrar o que vai trazer diferença para o seu desempenho no mountain bike. Eu me comprometo com você a te mostrar um caminho, um passo a passo, que vai melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Hoje tem que ser o seu dia do chega. Chega de ficar para trás nos pedais, chega de perder desempenho nos últimos quilômetros, chega de ficar de fora do pódio. E eu quero que a partir de agora você se comprometa a não cometer mais nenhum desses erros, porque eu estou 100% comprometida em te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. E o primeiro passo que você precisa dar para esse comprometimento é clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo e entrar na comunidade do Facebook que eu criei. E lá eu vou poder te responder todas as suas dúvidas. O seu segundo passo para esse comprometimento é se programar para assistir às próximas aulas e assim poder participar do sorteio do kit de suplementos no valor de R$500. E lembrando que para participar do sorteio, tudo que você precisa fazer é assistir às aulas da Jornada da Evolução no Mountain Bike. E você vai ter acesso a uma atividade, responder essa atividade com 10 questões. E se você acertar pelo menos 70% delas, aí sim você poderá participar desse sorteio e concorrer ao kit de suplementação no valor de R$500. Na próxima aula, eu vou mostrar os 3 degraus da evolução no mountain bike. E vou te dar já os primeiros passos que você precisa colocar em prática no seu próximo pedal ou treino e que já vão te trazer resultados como esses aqui. Pessoal, vim contar um pouco da minha experiência com as aulas gratuitas da Joana. Me chamo Vera, tenho 43 anos e pedalo há mais de 7 anos, mas com baixo rendimento. Eu sempre sofri nos meus longuinhos, sempre sofri nos meus treinos, não tinha energia, nas subidas sem energia nenhuma, no máximo chegava uma velocidade em subida de 8 km por hora e a máxima em reta 19 km. Eu já estava desesperada, desanimada, sem saber o que fazer. Porque amo pedalar, mas para mim estava sendo um sofrimento. Até 3 de janeiro, estava fazendo uma pesquisa, porque tinha me inscrevido no longão, e eu estava desesperada, pensando como é que eu ia fazer esse longão sem energia. Já sofria muito fazendo 40 km, 30 km, já sofri. Imagina um pedal de 140 km. Então, eu pesquisando, dei de cara com a Joana, convidando a gente para fazer as aulas gratuitas dela. 3 aulas que eu pensei em subir uma ladeira a 22, 23 km, chegando a 27 km por hora numa subida, que eu não conseguia chegar a 8 km por hora. Nossa, Joana, eu não sei nem como agradecer pelas suas aulas gratuitas, me ajudaram muito. Nossa, a evolução assim foi gigantesca, gigantesca mesmo. Te vejo lá na comunidade e na aula 2.